Bem-vindos a mais um episódio de Escritores que Inspiram. Você já ouviu falar sobre Luciene? Luciene, Marcelino, Ernesto? Talvez não. Mas e Lua Isayla? Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, você vai conhecê-la agora. É uma escritora, pedagoga e brasileira que vem crescendo a cada dia no cenário brasileiro e da literatura, porque o Brasil, assim como na música, é um celeiro de grandes escritores e pessoas que trazem riquezas que são essenciais para a nossa vida cotidiana e acadêmica. E eu enviei para ela algumas perguntas e ela respondeu e eu vou compartilhar com vocês hoje. Nada melhor do que a pessoa, o artista, o escritor responder as perguntas do que a gente ficar pesquisando e supondo, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje vai ter a participação especial de Lua Isayla. Eu espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: quem é Luciene? E em qual momento surgiu a Lua Isayla? Qual o significado de Lua Isayla? Confira. Quem é a Luciene? Boa pergunta. A Luciene é uma mulher negra que mora na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ela é persistente. Ela é insistente. Ela venceu as estatísticas destinadas às mulheres negras desse país. Ela insiste, persiste, fala, pensa. Eu tenho muito orgulho dela. E ela também é Lua Isayla, uma escritora futurista que felizmente escreveu seu nome num lugar muito legal da literatura nacional desse país. E o meu nome, Lua Isayla, ele veio da dança árabe, quando eu fazia lá para 2010. O Ai significa preciosidade, que é um nome árabe, parte de um nome árabe. Você pode fazer, no caso, combinação. E o Isayla, Lua Isayla. O Isayla é um nome africano. Isayla significa feminina. Então ficou Lu, preciosidade feminina. E ele é muito interessante. Eu trouxe ele da dança porque eu senti que esse nome já era o meu, que ele também cabia na literatura. E foi exatamente o que eu fiz. Eu trouxe ele também como uma identificação minha, como o meu segundo nome, não é só uma referência. Ele diz algo sobre mim, ele diz algo sobre essa mulher negra, que é uma pessoa que sente, que é uma pessoa que pensa, que tem tantas possibilidades. Então eu gosto muito do que ele significa. É isso. A segunda pergunta foi: na sua opinião, o preconceito de algumas pessoas por causa da sua cor de pele, por causa da sua origem ou por causa da sua localização, né, limita de alguma forma a divulgação do seu trabalho para mais pessoas? Se é uma mulher negra periférica, significa 2 lugares no espaço. O primeiro, ser uma mulher negra, porque a gente está falando de um país pautado no racismo. Nós estamos falando de uma realidade que faz parte de toda a América Latina. Todos os países foram pautados em cima da escravidão. Tem a questão de ser da Baixada Fluminense, que é um lugar inteligentemente desacreditado, porque não fazem isso por acaso, é de propósito. E cada vez mais, felizmente, a gente tem aprendido que essa é uma grande mentira, e o que nós fazemos aqui é muito bom. Então, enquanto uma mulher negra que enfrenta o racismo, saber que meu trabalho é limitado por isso é uma realidade com a qual eu já tenho conseguido lidar. Porque os espaços não foram feitos para a literatura negra. Eles foram feitos para uma visão de mundo branca.
racialmente branco. Então, quando a gente pauta a questão do racismo na literatura, e eu faço literatura futurista, eu estou lidando com isso. Eu estou lidando com achar outros lugares de fala, outros lugares de exposição e outros lugares de ativismo. É claro que mantendo os anteriores também, porque é importante. É importante a gente falar de educação, é importante a gente falar de ativismo, políticas públicas, e isso faz parte também, de certa forma, da minha literatura, do meu ativismo, quando eu estou me movimentando, fazendo as atividades. Então, apesar da limitação que possa aparecer, está acontecendo, pela persistência, pela possibilidade de ter tido educação, eu tenho conseguido vencer muitos desses obstáculos. É fácil? Não. Eu sempre digo isso quando estou fazendo uma atividade com pessoas e falando de literatura negra, literatura periférica, ficção especulativa negra, afrofuturismo. Eu sempre digo que essas são situações que a gente precisa lidar. Sem enfrentamento, a gente não muda isso. Sem enfrentamento, a gente não muda isso. Muitas crianças durante a infância sonham em ter várias profissões. Como aconteceu contigo? Teve influência de alguma pessoa ou foi algo cativado desde a sua infância? Em relação à minha infância, eu admito que eu não tenho assim, memórias. Eu era uma criança, uma das poucas negras na escola aqui, particular. E tenho lembrança de, até um certo momento, na verdade o racismo sempre teve em algum lugar lá. Era num concurso que eu não podia participar, aí algum xingamento. Então, enquanto criança, eu posso dizer que eu tive até uma infância legal, boa. Mas eu não sei, eu não tenho assim uma influência na infância. Eu acho que eu já era uma criancinha complicada, eu já era uma criancinha, eu não gostava de brincar de casinha, eu queria brincar de escritório, eu queria ter um lugar no mundo. Eu acho que eu já era uma inconformista, uma inconformada com pequenos lugares. Enquanto adolescente é a mesma coisa. Nossa, festa de 15 anos, vocês não têm noção do que era isso, gente, nos anos 80 e 90. Nossa senhora, não. Eu já era complicado. Então, eu diria assim que na infância eu não tenho assim nada que possa fazer uma grande referência. Eu acho que a minha vida realmente começou a ter uma guinada, uma compreensão, para além da pessoa um pouco diferenciada que eu já era, que eu já tinha um enfrentamento, assim, já era algo meu, foi a partir do momento que eu terminei o segundo grau. E aí estava começando aqui o movimento de pré-vestibulares comunitários. E aí aqui a Luciene virou Luciene. Quando decidiu ser escritora? Pois é, sempre me perguntam como eu decidi ser escritora, mas na verdade não foi uma decisão tão consciente assim. Ou talvez tenha sido, eu não sei dizer. Eu sei que eu gostava de literatura, gostava de escrita, já tinha um caminho dentro do movimento social, não era assim conectada a nenhum grupo específico, mas acompanhei pré-vestibulares comunitários, fui aluna, professora aqui em Nova Iguaçu, Austin, Queimados, que é da Baixada aqui subindo. Acompanhei o movimento de ações afirmativas, movimento Mulheres Negras, fiz parte de coletivos estudantes negros na Oeste, então teve várias outras coisas também. Movimento social jurídico, também acompanhei, escrevi, avaliei, tenho muito orgulho disso, desse lugar. Foi uma felicidade também conhecer o Copene. E tudo isso me levou a ser escritora em 2015, no último dia da Bienal do Rio de Janeiro. Eu gostava de ficção especulativa, mas sempre muita pouca coisa, ou às vezes mais série. E nunca me vi representado. Eu não sei porque eu resolvi, em 2015, eu iria na Bienal. E Bienal também não é algo que a Baixada priorizasse como literatura, o local onde você ia ver eventos, porque na época a gente não tinha um bom acesso à área. Agora que tem o BRT.
Então era um caminhozinho complicado. Então quando eu fui em 2015, eu fui no último dia, estava chovendo, eu tinha tudo para ter desistido, mas não desisti. Não desisti. E então o que aconteceu? Queria achar um livro de uma heroína, de uma ficção científica, pô. Diz que é a Bienal Internacional do Livro, né? Deve ter, né? Com certeza. Então eu descobri que no final do dia eu não achei nada. Sabe, eu fiquei andando dentro daquele lugar imenso, todos aqueles balcões, não tava lá. Meu rosto não tava lá, não tinha um rosto negro salvando nada nem ninguém. E nesse momento, quando eu saí de lá, eu saí com a ideia de que eu iria escrever. Que eu iria escrever, que eu ia ler uma história que me representasse. E aí entra aquele lugar também da gente conhecer que é capaz de fazer a diferença. Não de uma forma tão consciente. Mas eu queria ler esse livro. E foi aonde começou a minha história como escritora. E alguns meses depois, a partir daquilo, eu comecei a pesquisar como ser uma autora, no caso, autopublicada. Eu até pensei em tentar editoras, mas aquele ativismo me avisou, consciente, que a literatura negra é um lugar difícil. Então, a gente já tinha a história de acompanhante do movimento de literatura negra. E, nesse caso, eu resolvi optar pela literatura, tá aqui na mão, autopublicada. Então, quando eu decidi isso, eu fui atrás de buscar informações na internet, buscar textos, ler, me informar. E eu já tinha um conhecimento gráfico também, dos trabalhos que a gente vai fazendo dentro da Baixada, comércio, parte gráfica, informática, principalmente informática eu gosto muito. E aí, nesse momento, nesse quesito, eu não tive dificuldade. Segui. E então, no início de 2016, eu lancei o primeiro livro da duologia Brasil 2408, que é o Em Verdades. Tá aqui. Esse foi o meu primeiro livro. Essa heroína negra do século 25 no Brasil, que começa a mudar a história. E em 2017, quando a Bienal estava aqui de novo no Rio, eu resolvi que eu iria estar lá. Então eu fiz um contrato com uma pequena editora e participei lá. Peguei um espaço do estande lá. E aí para lá eu levei o Em Verdades e eu levei o Revolução, que é a segunda parte da história. E aí vocês estão vendo que está pegando fogo. E foi um momento muito legal para mim, porque eu acabei descobrindo também que não tinha literatura de ficção científica, ficção especulativa negra, simplesmente não tinha. E foi quando eu tive a chance de descobrir que eu estava fazendo a diferença, que essa mulher negra da Baixada, estava daqui de Nova Iguaçu, que começou a vencer as estatísticas das dificuldades de quem mora na Baixada e de uma pessoa negra. E eu consegui fazer essa diferença. Então eu fiquei muito feliz com isso. E segui. E mesmo desempregada, eu continuei levando a literatura à frente. Em 2018, eu lancei o Sankofia, breves histórias sobre afuturismo, que foi de todas as ideias que eu tinha sobre ficção científica. Então eu tenho aqui conto que mistura terror social, ficção científica e a realidade das empregadas domésticas. Eu tenho o Maracatu, no lugar da fantasia. Ele é um planeta, e aí tem a Kanzi. E aí eu falo, no caso da Calunga, Dama do Passo. E também comecei a fazer o trabalho de pesquisa em afuturismo. Pensando o afuturismo eu conheci em 2017. Foi um pouco antes de lançar o Revolução. Eu até aí não tinha conhecimento, eu nem sei dizer se foi alguém que me falou, ou se na pesquisa eu fui procurando, não sei como. Tive contato com o futurismo, gostei da ideia, uma ideia ampla de novo lugar de ficção especulativa negra, reconhecimento, e para mim isso foi muito importante. Então todo esse livro aqui é um referencial de literatura negra periférica, de você pensar esses outros lugares. E em 2019,
eu lancei o Isegum, que é a minha obra mais periférica, que se passa entre o Morro do Tombamento e a Vila da Vinda. E Isegum significa reverência aos ancestrais. Então, para mim, essa capa aqui é muito significativa. A história também, tem a fala da periferia. E é isso. Eu me tornei escritora por conta de uma vontade, de uma necessidade de representatividade, de existência, de não silenciamento. E me tornei escritora para fazer a diferença. E felizmente eu tenho conseguido, insistido e vencido cada vez mais as estatísticas. E eu espero sinceramente estar abrindo caminho para que outras autoras estejam vindo, periféricas, outras autoras negras de qualquer outro canto desse Brasil, que elas possam acreditar, conseguir apoio para lançar suas histórias, porque o nosso problema não é ideia ou criatividade. Nosso problema é acesso. Eu acho que isso é algo que está naquele discurso Cravaiola da oportunidade. Então eu acredito que a capacidade a gente tem sim. O que a gente precisa é o acesso e o direito de existir. Como foi o lançamento do seu primeiro livro? Bem, em relação ao lançamento, como é que é o movimento editorial da autopublicação, a gente ainda não tem uma estrutura, vamos dizer assim, firmada no Brasil. Se for comparar com os Estados Unidos, eles têm estudos sobre literatura independente, você tem eventos, você tem toda uma dinâmica, vários outros países também têm isso. No Brasil, a gente ainda está começando esse lugar, é um lugar principalmente da literatura periférica, então nós estamos começando essa questão de eventos, que é geralmente onde acontecem os lançamentos. Fora desses espaços, é muito difícil você fazer o lançamento, porque não é algo que você espera na lógica do lançamento do cânone. Aí, tipo, você tem toda uma estrutura e um público esperado para aquilo. Então, a gente está começando um caminho. E quando a gente começa o caminho, ele é bem mais difícil. Então, você tem que batalhar mais, você tem que divulgar mais, falar mais, acreditar ainda mais na sua literatura. Então, é um lugar completamente diferente. O mercado independente no Brasil, ele está muito novo ainda. A gente ainda está... a questão também da publicação por demanda também é uma coisa ainda que não se fixou também aqui no Brasil. Então, tipo, geralmente as editoras, além das pequenas gráficas, também ainda tem aquela dinâmica de maior quantidade e diferença de preço. Elas ainda não conseguiram perceber o quanto elas perdem com isso, porque se você é um autor independente, você tem, por exemplo, 6 livros, de repente, para um evento agora, dentro dos seus recursos, você precisa de 10 de cada um. E aí a pessoa não consegue compreender isso. Então, a gente ainda é um mercado que não é lá muito, vamos dizer a verdade, inteligente. Ainda não consigo perceber as possibilidades. E quando vem perceber, vai dominar. E aí não adianta dizer que nós, autores, não avisamos porque nós avisamos. Como você se inspira para escrever livros? Qual a minha inspiração para escrever essas histórias? Bem, eu acredito que a minha inspiração é a ancestralidade. É a história negra, é a cultura negra. E quando eu falo negra, eu falo dela na África, na diáspora. Isso não só aqui no Brasil, Estados Unidos, de uma forma geral. Então, eu pego vários elementos de literatura. Se você me perguntar se eu tenho algo consciente do início de uma história, eu não tenho. Então, entre os livros que eu tenho publicados e os contos que eu já escrevi também e que estão disponíveis, tem algo assim de ímpeto. É como se aquilo ligasse uma chavinha e aí você, caramba, é isso. Então não dá para dizer, por exemplo, quando eu começo um livro que eu sei exatamente qual vai ser o final, eu não sei. Eu sei que eu preciso escrever aquela história porque ela está falando comigo. É isso que eu sinto. Eu sinto que ela está falando comigo, que eu preciso contar essa história. E a partir do momento que eu preciso contar essa história, eu começo a ouvir essa história. Eu começo a ouvir esses personagens, essas pessoas negras que querem
o seu protagonismo, a sua forma de contar a história, contar suas vidas, e aí é assim que vai começar os meus livros, os meus contos. Aí eu vou mexendo, entendendo, e aquilo vai aumentando, vai crescendo, e aí vem a escrita, e a escrita vai até o fim, porque eu não sou cego, até que eu consiga descobrir a minha próxima história. Quais os seus planos para o futuro? Quais meus planos para o futuro? Meus planos são continuar escrevendo, fazendo mais literatura negra, afrofuturista, ficção especulativa negra. Quero voltar à vida acadêmica, quero levar o afrofuturismo lá para dentro, como outros colegas já têm feito, já têm pensado o afrofuturismo, junto com os meus pensadores também, Lélia, Abdias, Guerreiro, Nilma, Sheikh Anta Diop. E muitas vezes esses pensadores negros, não só daqui, mas das outras diásporas África, eu quero. Algumas vezes eles são referências também para os meus livros, até nomes de alguns personagens. Então eu quero levar a literatura futurista para esse espaço, para esse lugar também. E um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Sankofa, é uma referência que eu coloco sempre nos meus livros, que significa nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás. Então é isso que eu faço com a minha literatura, eu resgato a ancestralidade negra, eu busco trazer a nossa história, misturado com uma lógica de ficção especulativa. E é isso, eu quero continuar trilhando esse afrofuturo. E eu quero que outras pessoas trilhem seus afrofuturos também, que elas possam ler referências negras, porque nós temos esse direito. É isso. Você tem algum conselho para quem quer ser escritor ou escritora? Bem, o meu conselho para quem quer ser escritor ou escritora é: insista, persista, acredite na sua literatura, acredite nas suas palavras, tenha autocrítica, estude, leia, não leia só, no caso, livros de ficção, leia o que faz diferença para a sua literatura, o que faz diferença para a minha literatura futurista são os pensadores que eu norteio, o que eu imagino, inclusive quando a gente pensa em ficção científica, fantasia, sim, eles norteiam sim, porque é o meu outro lugar, é um lugar de protagonismo negro. Então eu leio a história, geografia, um pouco de tudo que faz diferença para a minha literatura. É bom a gente sempre definir isso, porque senão a gente acaba saindo do nosso lugar. E essa é exatamente o que a gente não deve fazer, sair do nosso lugar da literatura. Eu acho que se sentir confortável no que a gente escreve é o que faz a diferença, é o que nos permite escrever as nossas palavras. Quando alguém pega o livro, olha, essa aqui é a escrita dessa pessoa, é assim que ela vai se definindo, se escrevendo, mesmo que você não perceba. Depois de um tempo você começa a sentir que acredita naquelas palavras, que você sabe do que está falando. Então isso é muito importante para quem quer ser um autor, ser um autora. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de Brasil. Então talvez a gente esteja falando também de um novo lugar de literatura. Talvez a gente esteja falando também de uma forma diferente de apresentar sua literatura, de outros espaços fora do cano. Esse é o lugar da literatura futurista também. Esse é o lugar de estar com a população negra onde ela estiver. Então, o meu conselho para vocês é: acreditem na sua literatura e façam dela a diferença. É isso. E esse foi mais um episódio de Escritores que Inspiram. Eu espero que vocês gostem. Deixe no comentário o que você achou do vídeo. Eu amei a participação da Lua Isayla. Ela é uma pessoa muito querida, muito atenciosa, que aceitou
participar desses vídeos e nos proporcionou esse vídeo incrível, onde ela compartilha os pensamentos, a história dela. Foi incrível. E até o próximo, gente. Tchau, tchau.